Mas é isso, cara. Assim, eu acho que essa mudança que a Riot falou em geral tende a ser muito positiva. São muitos fatores ali que podem melhorar bastante a nossa região, mas, de novo, não depende só da Riot. Os times e os jogadores precisam querer fazer essa mudança, porque senão não vai adiantar de absolutamente nada um lado só querer mudar o mundo. Não dá, sabe? Não dá. É preciso que todo mundo coloque a mão na consciência, mas como a gente já falou aqui em programas anteriores, cara, do jeito que tá hoje, é rentável e dá muito lucro. Então tem gente que simplesmente não vai querer, sabe? Ah, pra mim já tá bom ser o melhor do Brasil, pra mim já tá bom o dinheiro que eu tô ganhando. Se eu tiver que investir 3 vezes mais do que eu faço pra talvez voltar um e-mail, pra que que eu vou fazer isso? Né? Então é aquilo, a gente tem que ver até quando é que a gente vai ter esse ecossistema maravilhoso do jeito que a gente tem, com o rendimento meia boca que a gente tá tendo. Até quando vocês vão suportar, porque vocês são a base disso tudo. Né? Enquanto tiver a audiência de vocês, enquanto tiver o dinheiro de vocês, enquanto tiver a resposta de vocês, o sistema se mantém, né? E aí a gente tem que ver quem é que vai conseguir ou quebrar isso primeiro, né? Ou mudar isso primeiro, né? É muito, muito, muito difícil de se fazer, mas eu acho que é longe de ser impossível, sabe? Completamente longe de ser impossível. A gente tem jogadores bons, a gente tem jogadores mecânicos, a gente tem capacidade pra isso, mas eu acho que falta muito a gente investir em 2 pontos: mental e social. Talvez mais social do que mental. E quando eu falo mental, não é choke, ficar nervoso, não. É em aprendizado, sabe? É fazer com que o jogador aprenda a aprender. E com o social, a gente vai ter que fazer com que o jogador esteja disposto a aprender. A fazer com que o jogador entenda qual é a posição dele dentro de um time. Como um trabalhador, como um empregado, como um funcionário, como um colega. Sabe? Que hoje em dia eu não vejo a maioria dos jogadores tendo. A maioria dos jogadores hoje se enxerga como uma estrela. Sabe? Ah, eu não tive a minha chance por azar, porque tem panelinha, porque não deu, e dadadá, sendo que, cara, no final das contas a gente tá trabalhando, sabe? A gente é um trabalhador e esses jogadores, eles pularam muitas etapas da vida deles e eles hoje em dia precisam recuperar esse tempo. Mas pra quem, assim, aí nesse ponto pra mim o investimento principal é do time. O time precisa ser a válvula desse jogador aprender, porque o jogador por si só ele não vai atrás disso. A Riot não tem o direito e seria estranho a Riot exigir algo de um empregado de outra empresa, porque o jogador ele é empregado do time, ele não é empregado da Riot. Né? Então a Riot não pode dizer, jogador, você vai ter que aprender sobre isso. Isso tem que partir do time. Mas isso custa. Né? Você trazer profissional pedagogo, você trazer alguém para ensinar vida, sabe? Para você ensinar comportamento, para você ensinar profissionalismo, é um custo a mais que um time nunca teve em nenhum lugar. Não existe um caso onde times de futebol, times de vôlei precisem trazer um profissional para ensinar a pessoa a se portar, sabe? Isso a vida aprende, só que no LoL, no esporte eletrônico, ele não tem esse tempo, ele pula essa etapa. Isso tem que partir do time. Sempre tem que partir do time, porque eles que vão ter o contato direto com o atleta. E a gente não tem atleta hoje no Brasil, né? A gente tem jogador de videogame profissional. Eu acho que esse é um ponto muito complicado. A gente precisa criar atletas. E para criar atletas, a gente precisa criar pessoas. Pessoas viram atletas. Cidadãos viram atletas. Esportistas viram atletas. Sabe? Então, se a gente não forma pessoa primeiro, se a gente não forma um cidadão primeiro, a gente não forma um atleta depois. Sabe? É muito complicado, mas é algo que a gente precisa muito prestar atenção. É isso, cara. Assim, o profissionalismo é a base. O profissionalismo é a base. Sem profissionalismo, não tem nada. Com certeza, Ricardo, você tem que partir de casa. O que eu falo é que não dá tempo. Porque, vamos lá. Vamos pegar o Titã e a maioria dos jogadores. Robô. Todo mundo quando começou tinha, sei lá, 16, 17 anos. Nessa fase, é a fase que você tá finalizando o colégio pra você entrar na vida adulta.
E aí, é esse gap de você sair do colégio e entrar na vida adulta, é que você vai ter esses aprendizados de vida. De você conseguir seu primeiro trabalho, de você entender o que é hierarquia, do que é convívio com um colega de trabalho, né? E esses jogadores, eles pulam essa fase. Então, assim, não tem muito como vir de casa esse aprendizado, porque eles saem de um ponto onde eles estavam vivendo a experiência de vida para um outro aqui na frente, que eles só deveriam chegar depois de uns X anos vivendo. Então, é muito difícil cobrar também que venha de casa, porque ele não tava no momento de aprender aquilo. Ele tava no momento de colégio. Ele tava no momento de estudar, tirar nota alta, se preparar pro vestibular, aprender a não dar um murro na cara do coleguinha, sabe? A não puxar o cabelo da menina. E aí, ele sai desse mundo para agora você é um profissional exemplo. Você é um cara que, tipo, tem milhares de seguidores, uma responsabilidade gigantesca, só que ele não se porta desse jeito. Ele se porta como um menino, sabe? E a gente tem que transformar. Ele tem que se transformar. Primeiro de tudo, o jogador, o cara, ele tem que se colocar na posição de eu tenho que mudar. O time e a Riot tem que dar os recursos pra ele se tornar um homem, sabe? Pra ele assumir responsabilidades, pra ele se portar como tal. Um negócio que a gente ainda tem muito jogador que se porta como menino até hoje em dia. Já com 20 e poucos anos de idade e ainda se porta como menino. Sabe? Eu acho que esse é um grande problema. O Wolf Inukiti mandou dezão. Chefe, com 2 de 3 times que subiram do T3 praticamente pagando pra jogar e, como é que é? E sem o Academy, isso não pode matar o nosso cenário em pouco tempo. Badoei, viu? Novo servidor Latam de Ragnarok pra ele. Isso aqui eu não entendi. Como é que é? Com 2 de 3 times que subiram do T3 praticamente pagando pra jogar. Subiram pro circuitão? E sem Academy, isso poderia... Ah, eu acho que você tá falando de gerar talentos. Quando a gente mudou de Academy pra circuitão, essa era uma preocupação minha. Sabe? Era uma preocupação da gente ficar sem geração de talento. A gente precisa de celeiro de talento. Porque, diferente do Academy, o circuitão, ele tem o objetivo de ganhar. O circuitão, você precisa ser o melhor. Sabe? O circuitão, você precisa chegar no top 4 pra você jogar lá, top 3, se eu não me engano, né? Pra você jogar o quadrangular contra a Isurus Star no final do ano. Então, no Academy, você tava lá pra desenvolver talento, pô. Seu Academy poderia não ganhar nenhum ano seguido, mas se você conseguisse tirar 2 jogadores, 3, você estourava no mundão. Tipo, o Academy da Loud nunca chegou perto de ganhar. O Brent saiu de lá. Foi campeão brasileiro. Né? O Greve, se eu não me engano, ele também saiu do Academy, saiu do Academy da Red. Foi campeão com a Red. Né? Aí hoje a gente tem vários jogadores que saíram do Academy em geral e estão na LTA. A PEN inteira praticamente, né? Tá na equipe do Fluxo. A gente teve jogadores que foram pra Kabum na época que era CBLOL ainda, né? Então, o Academy, ele era um celeiro de talentos. Porque não importava se você fosse campeão ou não no Academy. O que importava era você desenvolver. Agora, com o circuitão, que é ganhar, é difícil, sabe? É complicado você desenvolver talento. Eu quero ver como é que esse lado do competitivo vai sobreviver. Porque sem geração de talento a gente não tem futuro, né? A gente precisa de novos jogadores pra contratar. Porque uma hora a galera vai aposentar. E tem muito jogador medalhudo aí do Brasil, multicampeão, que tá assim, se tropeçar, aposenta. Se tropeçar, cai numa cadeira de balanço e não volta, sabe? Então, a gente precisa de mais talento. O Rorono Azoro mandou aqui: os asiáticos treinam com disciplina extrema e buscam a perfeição, enquanto brasileiros têm uma abordagem mais relaxada e intuitiva. Essa diferença cultural impede o Brasil de competir igualmente. Pô, aí eu acho que é muito estereótipo, Rorono Azuro. Não é porque a gente é brasileiro e que os caras são coreanos que eles treinam de um jeito e a gente treina de outro. Sabe? Eu acho que não tem a ver com ser coreano e ser brasileiro. Tem a ver com ser profissional, cara. Sabe? Tem a ver com ser profissional. Porque esse exemplo que você tá dando, ele se encaixa ao LoL. Mas ele não se encaixa a outros esportes. Sabe? Eu acho que a gente treina muito bem quando você fala de, sei lá, vôlei. A gente treina muito bem quando você fala de Rainbow Six.
A gente treina melhor do que qualquer time oriental quando você fala de futebol. Sabe? Então, não é ser coreano e ser brasileiro. É ser profissional. Né? O LoL brasileiro, o LoL sul-americano, ele não chega nem de perto ao nível de profissionalismo e excelência que existe no LoL coreano. Né? A gente tem que aprender a desenvolver esse profissionalismo. Foi o que eu falei aqui ao longo dessas 1h30 de programa, basicamente. É que é isso que a gente precisa correr atrás. Não é a fórmula mágica. Não existe, não. Eu sou coreano e eu descobri algo diferente do mundo inteiro de como é que ganha. Não é assim. Eles só são muito profissionais. Eles têm uma equipe técnica muito competente, eles têm profissionais direcionados para isso, eles têm uma cadeia de comando já pensada para ser seguida e obedecida. Eles têm uma relação intrapessoal de jogadores, times, manager, coaching staff que funciona, né? Então é sobre isso, cara. Não é sobre aonde você nasceu ou o que você faz, porque dentro do próprio país, tanto de lá quanto de cá, a gente é melhor que eles em algumas coisas e eles são melhores do que a gente em outras coisas, né? Depende do qual é a abordagem. O Matheus Eduardo mandou dezão. Eu discordo apontar que é algo cultural. O brasileiro provavelmente é um dos que mais trabalham no mundo. Concordo. Tanta jornada exaustiva. A realidade é que os prós geralmente são garotos de classe média. É isso, Matheus. É muito isso. Não é só cultura. Né? É a cultura do jogo. Né? Então, assim, como eu acabei de falar, a cultura do vôlei, a cultura do futebol, talvez a gente seja muito melhor do que a Coreia. Muito melhor. Assim, o jeito da gente treinar, o jeito da gente fazer as coisas. A Coreia chegaria no nosso chulé. Né? O jeito do Rainbow Six. Pô, o jeito que os caras treinam no Rainbow Six, os caras que eles assistem o VOD. Coreia, perto da gente, é Suriname. Mas no LoL, a batata é a gente. E os caras são gênio, né? E eu falei anteriormente, o LoL é um produto muito elitizado, tem que ser ali uma classe média alta pra você jogar. São raros os casos de jogadores que vêm de uma classe mais baixa, são exceção da regra, né? E aí ele já tem uma vida mais fácil, já tem uma vida mais simples, não vem o esforço com tanta frequência, ganham dinheiro muito fácil, estão num cenário que é autossustentável, com muito view, com muito fã, ganham as coisas. Então, assim, é aquilo que eu tava falando antes. Se as coisas chegam em você com tanta facilidade, por que você vai se esforçar pra mais? Você tem que querer muito. Você tem que givar muito pra você ir além, sabe? E muita gente simplesmente dizer, pra mim isso aqui, ó, tá bom pra caralho, sabe? Eu acho que esse ponto é muito difícil. Você falou, mas está passando a responsabilidade da equipe por jogadores contratados. Eu acho que a responsabilidade é dos dois, cara. Acho que a responsabilidade é do jogador e é da equipe. Mas por que pra mim a equipe tem que vir mais? Porque o jogador ainda é muito jovem, né? E ele não foi ensinado, ele não foi condicionado a ser um trabalhador. Principalmente um trabalhador de alto rendimento, que é um atleta. Então eu acho que tem que partir do time essa iniciativa. Porque é bom pro time, mas vai ser caro pro time. É dispendioso, né? Porque esse momento que a vida devia estar ensinando, que a família devia estar ensinando, que os primeiros passos, o primeiro trabalho devia estar ensinando pro jogador a ser uma pessoa mais profissional, a ser uma pessoa mais dedicada, a ter esses limites, ele não passa por isso. Então, ele precisa aprender isso de algum lugar. Senão ele vai ser um mimado pra sempre, senão ele vai ser ali infantil pra sempre, ele vai ser não profissional pra sempre. Né? E quem tá mais próximo disso pra ele nesse momento é o time. Muitas vezes o cara tá longe de família, ele tá em outra cidade, outro estado, outro país, às vezes. Então, assim, eu acho que o primeiro contato de quem poderia estar fazendo isso com mais eficiência é o time. Mas isso, claro, tem que partir do jogador também. Da família, de ter essa conversa. Isso é algo muito importante, dizer, olha, filho, você tá jogando, nananana, mas você ainda é uma pessoa, igual a todo mundo. Não deixe subir a sua cabeça, se dedique, trabalhe, seja melhor, né? Então, são muitos fatores, cara, é multifatorial.